Super N, primeiras notícias. O Samuel Lloyd, que é o diretor comercial do Mineirão. Ontem, no Café com Política aqui na Super Notícia FM, nosso entrevistado, o deputado estadual Irã Barbosa, do PMDB, fez uma série de acusações à Minas Arena, que é a concessionária que administra o Mineirão. Entre outras coisas, ele afirmou que a empresa atua de forma prejudicial ao governo de Minas e que até subestima receitas em partidas de futebol para receber 180 milhões por ano do governo estadual, palavras do deputado, para garantir a chamada receita mínima para a concessionária. O deputado afirmou ainda que tem documentos que provam isso e que hoje o Mineirão só dá lucro quando os jogos são com mais de 30 mil pessoas. Samuel Lloyd, bom dia, bem-vindo à Super Notícia FM. Bom dia, muito obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês hoje. Aliás, o espaço ficou maravilhoso, parabéns para a rádio. Muito feliz de ter mais esse canal aí para falar com os ouvintes da Super. Muito obrigado, a gente agradece as palavras. Bom, Samuel, a gente deu aqui um panorama geral do que disse o deputado ontem na entrevista. O que a Minas Arena tem a dizer acerca dessas acusações feitas pelo deputado? Claro. Bom, esse espaço é super importante porque nós estamos numa época que a gente chama de época da pós-verdade, né? Então as pessoas falam o que querem, colocam nas redes sociais o que querem e aquela mentira dita várias vezes acaba virando uma verdade na cabeça das pessoas. O que a gente pode dizer sobre o Mineirão é que o Mineirão hoje é o exemplo de legado de Copa e Olimpíada no Brasil. Ele é a referência, tá? O modelo da parceria público-privada, ele foi pensado exatamente para que fosse bom para o governo, fosse bom para a sociedade, fosse bom para os clubes e também fosse bom para aquele investidor privado que topasse reformar e modernizar o Mineirão. Então, desde o início, lá no contrato de concessão, houve uma licitação, onde essa licitação ela limitou o gasto público. Esse gasto foi limitado na origem. Portanto, o Mineirão é um dos estádios mais baratos construídos no país, um dos que tem o menor custo por assento, e caso ele custasse mais caro do que foi previsto na obra, quem arca com esse prejuízo é o ente privado, né? Diferente de uma obra pública, por exemplo, no Independência, onde a obra foi orçada em X e ela custou mais do que 2X. No caso do Mineirão, se ela custar mais 2X, quem paga essa diferença não é o governo, como a gente está acostumado em obras públicas. Quem paga por esse prejuízo é o capital privado que resolveu reformar o Mineirão. E sobre a alegação do deputado de que a Minas Arena estaria tendo prejuízos, né, em relação a alguns jogos, tal, essa afirmação, isso procede? O Minas Arena já tinha conhecimento de que o deputado estava levantando essas provas que ele diz ter? O deputado, há algum tempo, ele vem colocando algumas informações, né? Ele é um político que escolheu o Mineirão como uma plataforma para promover o seu trabalho como deputado. Está no direito dele, né, de investigar, obviamente. Mas o que eu queria destacar aqui é que a gente tem que ter muita responsabilidade na divulgação das informações. Por exemplo, né, um deputado que diz que 180 milhões é o custo do Estado com o Mineirão, em 2016 foram 117 milhões. O que significa esses 117 milhões? É a remuneração do Estado pela reforma e modernização do Mineirão. Então, o Estado tem um equipamento público, ele entrega para um ente privado reformar e modernizar esse estádio e, portanto, ele dividiu esses pagamentos ao longo de anos e esse é o custo daquele financiamento daquela obra. O governo, então, Samuel, desculpa interrompê-lo, Claro. mas o governo hoje, então, não paga, por exemplo, por algum eventual prejuízo da Minas Arena. O De que o governo forma paga alguma. hoje é apenas relativo à parceria público-privada ainda na época da reforma, da reconstrução do estádio. Exatamente. Inclusive, a Minas Arena ela é penalizada pelo Estado, faz parte do contexto do contrato, quando ela não tem um bom desempenho. Hoje, todos os nossos índices de desempenho, de disponibilidade do estádio, de conformidade, você encontra o estádio limpo, organizado, pronto para as partidas de futebol, um estádio que você não tem pichações, por exemplo, no estádio, né, que é muito comum. Se você olha para o Mineirinho e olha para o Mineirão, você consegue perceber a diferença na gestão do negócio, né? E esse investimento que o Estado faz é um investimento na reforma. Lembrando que, ao final deste contrato, o Mineirão volta para o Estado novinho, reformado, desse jeito, com a manutenção impecável. Conservado. Tá? Conservado. Josias Pereira participa com a gente dessa entrevista. Sua pergunta, Josias. Bom, queria saber em relação à questão do Cruzeiro, as atuações do Cruzeiro no Mineirão. A gente sabe que tem um processo judicial aí correndo em cima do Cruzeiro.
que o Cruzeiro não estaria fazendo os pagamentos referentes à Minas Arena. Queria que você explicasse como que está essa situação hoje e o que isso representa aí no lucro, né, na rentabilidade da Minas Arena, no caso. Excelente pergunta, porque também é uma outra grande dúvida da população, né? Primeira coisa, quais são esses pagamentos que o Cruzeiro tem em aberto com a Minas Arena? Nada mais é que o reembolso dos custos das despesas da partida. Pelo nosso contrato de fidelidade, o Cruzeiro não paga aluguel, não paga nada para a Minas Arena, né, como empresa. O Cruzeiro tem que remunerar aquele quadro móvel, segurança, brigadista, o pessoal da limpeza. 70% desses custos são pagos pelo Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, desde que teve aquela final da Libertadores entre Atlético e Olímpia, deixou de honrar esses pagamentos porque o Atlético disse que teve um contrato com a Minas Arena e não pagou nada. E aí o Cruzeiro falou, então também não devo pagar, né? Então, o que é muito importante? Voltando aí para as afirmações do deputado, que eu chamo aqui de manipulação da informação. Eu trouxe aqui o borderô do jogo de Atlético e Olímpia, eu vou deixar aqui na rádio, eu vou pedir para vocês encarecidamente que vocês publiquem isso para o seu público, para que eles tenham acesso à informação real, tá? Então, o deputado disse aqui ontem que 7 milhões, né, de 14 milhões é a partida histórica, gente, a maior partida da história do Brasil em termos de bilheteria. Foram mais de 14 milhões de reais em faturamento de bilheteria. E aí o deputado disse que 7 milhões ficou com o Atlético e o outro 7 milhões ficou com a Minas Arena, né? Ele deu a entender que a Minas Arena custa caro nesse sentido. Então vamos lá, eu vou destrinchar um pouquinho desse borderô de jogo para vocês entenderem o que eu chamo de manipulação da informação. Desses, a renda líquida do Atlético Mineiro foi de 7 milhões 233 mil reais, tá? Essa é a renda líquida do borderô. A renda líquida da Minas Arena no borderô do jogo é de 2 milhões 751. Lembrando que a Minas Arena não encosta no dinheiro do Atlético. Como uma data de estado, o Atlético vende as 54 mil cadeiras do Mineirão e a Minas Arena precisa se remunerar vendendo as suas próprias cadeiras, né, que são as áreas VIP, camarotes e as cadeiras especiais. Portanto, se o torcedor não compra as nossas cadeiras, a Minas Arena não se remunera. A Minas Arena, em momento algum, pega um cheque do Atlético para usar o Mineirão, e principalmente nessa partida, tá? A outra coisa, então vamos lá, onde é que está o resto do dinheiro dos 14 milhões? Se eu falei 7 milhões e falei 2 milhões 751 para Minas Arena. Bom, a gente tem aqui, ó, o Atlético terceiriza a venda dos ingressos. A BWA Ingresso Fácil, neste jogo, faturou mais quase 900 mil reais. Para vocês entenderem a diferença, o Cruzeiro hoje vende seus próprios ingressos. Essa renda fica com o clube. No caso do Atlético, ele terceiriza, então parte desse borderô, 883 mil reais, foram apenas para a venda dos ingressos, custo de venda de ingresso. Nesse mesmo jogo, nós não tivemos aluguel de campo, foi uma data de estado. A gente tem aqui o valor que fica para a Federação Mineira de Futebol, 711 mil reais, né? Então, e ainda tem um outro valor que também o deputado não faz questão nenhuma de dizer aqui, mas existia naquele jogo uma penhora judicial de 15% da renda. O Atlético perdeu aí mais de 1 milhão e 300 mil reais por uma penhora judicial dentro desse jogo. Provavelmente por dívidas trabalhistas ou impostos, não sei dizer exatamente o que, mas existe essa penhora judicial. Então, eu vou deixar esse borderô de jogo aqui, porque esse é o jogo que traz a maior discussão a respeito do Mineirão. Lembrando que, neste jogo, o Atlético não pagou absolutamente nada para a Minas Arena. Nada. A Minas Arena não cobrou custos porque ela foi muito bem remunerada com a venda dos seus próprios assentos, das suas propriedades, que são os camarotes, áreas VIPs e cadeiras especiais.